Hi guys, what's up? I'm Pastor David. I have a message from God to you. Eu sou o Pastor David e tenho uma mensagem de Deus para você. E no vídeo de hoje nós vamos encerrar a nossa série de estudo a respeito do capítulo de número 3 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. E para nós darmos continuidade, hoje nós vamos ler o versículo de número 17 até o versículo de número 21, que diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha só, Jesus estava ali finalizando o seu diálogo com Nicodemos, que havia se aproximado de Jesus durante a noite, para que os seus pares, os seus amigos, não vissem indo até Jesus, porque isso não cairia bem, conforme nós estudamos nos outros vídeos anteriores. Se você não viu, eu convido você a acompanhar aí. Eu deixo sempre salvos os meus vídeos que eu mando pelo WhatsApp no YouTube. Lá você vai ter acesso aos 3 vídeos anteriores que estamos falando desse capítulo. Nicodemos vai à noite até Jesus, a fim de não ser reconhecido por ninguém. Então Jesus está finalizando ali o diálogo com Nicodemos, se apropriando até mesmo desse acontecimento. E aí Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas Deus enviou o seu Filho para que o mundo seja salvo através dele. Deus está agora dando o seu único Filho como uma oportunidade de salvar, ou que as pessoas se salvem através dele. Mas o mundo preferiu mais as trevas do que a luz. As pessoas não quiseram Jesus. Todos os que creem em Jesus são salvos, porque acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e são salvos, porque se aproximam da luz. Mas os que não acreditam já estão condenados, porque não acreditam. E a condenação é exatamente essa, que a luz veio iluminar as nossas vidas, mas nós preferimos as trevas. Ou seja, nós rejeitamos a Jesus, nós não aceitamos a Jesus. E aí ele dá um exemplo claro. Por que é que as pessoas rejeitaram a luz? Para que as suas obras não fossem questionadas. Você já percebeu que nós, às vezes, não gostamos que as nossas práticas sejam questionadas, argumentadas? A gente, às vezes, faz o que a gente quer, pensando que não devemos dar satisfação a ninguém. Mas essa é a regra da vida. Desde que nascemos, a gente vive sobre submissões aos nossos pais, aos nossos mestres, aos nossos professores.
E às vezes quando a gente faz alguma coisa errada, a gente quer se esconder para que as pessoas não, deixa eu encontrar uma palavra aqui, não condenem as nossas atitudes erradas. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Qual é o grande problema que a gente se queixa? Do que a gente tem que reclamar? Na verdade, dos nossos próprios erros ou dos nossos próprios pecados, conforme diz a Bíblia. A gente tem que reclamar de Deus? Não. Das outras pessoas? Não. Os resultados negativos das nossas atitudes são geradas por causa dos nossos erros. E é difícil reconhecer os nossos erros. Algumas pessoas têm até uma certa facilidade em reconhecer os seus erros, mas outras pessoas têm muita dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. Ora, esses dias veio a notícia de que a primeira-ministra da Alemanha estava reconhecendo um erro. Isso foi motivo de grande admiração, porque ela estava reconhecendo os seus erros. Isso é difícil, um líder tão importante quanto a primeira-ministra alemã reconhecer que estava errando em alguma coisa. Mas quando uma pessoa reconhece o erro, ela deve ser aplaudida. Mas não é isso que normalmente acontece. Nós não reconhecemos os nossos erros. Às vezes a gente sabe que estamos errados. Sabemos os nossos erros, mas não reconhecemos. Porque não é bom reconhecer um erro. Não é fácil. Este é o grande desafio. Reconhecer os nossos erros. E por que é que nós não fomos até Jesus? Não é porque ele não é bom ou coisas assim, não, é porque a gente não quer reconhecer os nossos erros. E quando nós nos aproximamos de Jesus, a primeira coisa que acontece é os nossos erros aparecerem, serem evidenciados. E é por isso que muitas pessoas não se aproximam de Jesus, é porque não querem que os seus erros sejam vistos e tenham que abandonar os seus erros. É por isso. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando a gente chega na nossa casa aqui, a gente entra, a gente vai sair em algum lugar, vai comer em algum lugar, vai fazer alguma coisa, enfim, anyway. Quando a gente chega em casa, a nossa cachorrinha, ela vem toda feliz nos receber. Mas no dia que ela não aparece para nos receber, a gente sabe que ela fez alguma coisa de errado e ela vai se esconder. Um cachorro sabe disso, que é um ser irracional, inteligente, mas irracional. Não sabe as consequências de algumas coisas. E a cachorrinha se esconde. Por quê? Ela sabe que se eu descobrir o erro dela, alguma coisa de ruim vai acontecer para ela. Então ela se esconde. Isso às vezes acontece com a gente. A gente não quer ir para a luz, porque nas luzes os nossos erros aparecem. E por isso que às vezes nós, as pessoas, rejeitam a Jesus. Porque não há nada que fique escondido diante dos olhos de chamas. A Bíblia diz que Jesus tem os seus olhos como chamas de fogo, e diante desses olhos nada fica em oculto. E por isso que as pessoas procuram as trevas, porque nas trevas ninguém vê os erros, ninguém vê os defeitos, ninguém vê os pecados, então é mais confortável. Mas eu convido você a sair da sua zona de conforto, ir até Jesus, mesmo que os seus erros sejam reprovados, mas Jesus vai dar uma nova chance e uma nova oportunidade para você. E se você reconhecer Jesus, ir até Jesus, mesmo que seja muito difícil, você pode dizer: David, eu tenho uma vida desgraçada, eu cometo muitos erros.
não tenha medo. Se você ir até Jesus, os seus erros vão aparecer, mas eles serão perdoados e você vai ter direito a uma vida eterna. Mas se você não tiver coragem de deixar as trevas e ir até Jesus, você vai continuar aí, escondido, mas a sua condenação será continuar nas trevas. O que você escolhe? As trevas ou as luzes? Não faça como Nicodemos. Nicodemos não queria ser visto, não queria que as suas obras fossem reprovadas. E por isso ele buscou Jesus durante a noite, escondidamente. Vai até Jesus, mesmo que os seus erros apareçam. Você vai ter a oportunidade de corrigir os seus erros. Todos nós erramos. A diferença é que às vezes a gente reconhece e vai atrás da luz para não errarmos mais. Você tem uma oportunidade de ir até Jesus, mesmo que seja difícil às vezes, mesmo que as pessoas vão te condenar, me condenar. Às vezes nós somos condenados por pessoas porque erramos. Mas quando nós vamos até Jesus, a luz de Cristo nos ilumina e transforma a nossa vida. Deus te abençoe. See you the next video. Espero que essa semana seja maravilhosa. Eu vou pedir a Deus que me dê direção para abrirmos uma nova série de estudo. Falamos a respeito do que eu considero o centro da Bíblia. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Deus enviou o seu único filho. E essa história aqui é maravilhosa. Aprendemos com o encontro de Nicodemos e Jesus. See you the next video, guys, com um novo assunto. Se você precisa de alguma oração, mande aí uma resposta nas minhas mensagens do WhatsApp e nós vamos estar orando por vocês. Deus abençoe. Bye, guys.